Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 9 de setembro. A leitura de hoje é Você Troca? Uma história divertidíssima da Eva Furnari e quem vai ler pra gente é a Fafá. Agora a professora vai fazer para vocês a leitura do texto João e Maria, de Cristiane Angelotti, adaptado da obra dos irmãos Grimm. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia comida para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade, e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta, que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão, depois os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher, esperta e insistente, conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as 2 crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. Não chore, tranquilizou-a o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. As crianças foram com o pai e a madrasta cortar lenha na floresta e lá foram abandonadas. João havia marcado o caminho com as pedrinhas e, ao anoitecer, conseguiram voltar para casa. O pai ficou contente, mas a madrasta não. Mandou-os dormir e trancou a porta do quarto. Como era malvada, ela planejou levá-los ainda mais longe no dia seguinte. João ouviu novamente a madrasta convencendo o pai a abandoná-los, mas dessa vez não conseguiu sair do quarto para apanhar as pedrinhas, pois sua madrasta havia trancado a porta. Maria, desesperada, só chorava. João pediu-lhe para ficar calmo e ter fé em Deus. Antes de saírem para o passeio, receberam para comer um pedaço de pão velho. João, em vez de comer o pão, guardou-o. Ao caminhar para a floresta, João jogava as migalhas de pão no chão para marcar o caminho de volta. Chegando a uma clareira, a madrasta ordenou que esperassem até que ela colhesse algumas frutas por ali, mas eles esperaram em vão. Ela os tinha abandonado mesmo. Não chore, Maria, disse João. Agora só temos é que seguir a trilha que eu fiz até aqui, e ela está toda marcada com migalhas de pão. Só que os passarinhos tinham comido as migalhas de pão deixadas no caminho. As crianças andaram muito até que chegaram a uma casinha toda feita com chocolate, biscoitos e doces. Famintos, correram e começaram a comer. De repente, apareceu uma velhinha dizendo: Entrem, entrem, que lá dentro tem muito mais para vocês. Mas a velhinha era uma bruxa, que os deixou comer bastante até caírem no sono e confortáveis caminhas. Quando as crianças acordaram, achavam que estavam no céu, parecia tudo perfeito. Porém, a velhinha era uma bruxa malvada que aprisionou João numa jaula para que ele engordasse. Ela queria devorá-lo bem gordo e fez da pobre e indefesa Maria sua escrava. Todos os dias, João tinha que mostrar o dedo para que ela sentisse se ele estava engordando. O menino, muito esperto, percebendo que a bruxa enxergava pouco, mostrava-lhe um ossinho de galinha.
E ela ficava furiosa, reclamava com Maria: esse menino não há meio de engordar, dê mais comida para ele. Passaram-se alguns dias até que numa manhã, assim que a bruxa acordou, cansada de tanto esperar, foi logo gritando: hoje vou fazer uma festança. Maria, põe um caldeirão bem grande com água até a boca para ferver. Dê bastante comida para o seu irmão, pois é hoje que eu vou comê-lo ensopado. Assustada, Maria começou a chorar. Acenderei o forno também, pois farei um pão para acompanhar o ensopado, disse a bruxa. Ela empurrou Maria para perto do forno e disse: entre e veja se o forno está bem quente para que eu possa colocar o pão. A bruxa pretendia fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro, para a sala e comê-la também. Mas Maria percebeu a intenção da bruxa e disse: ih, como posso entrar no forno? Não sei como fazer. Menina boba, disse a bruxa, há espaço suficiente, até eu poderia passar por ela. A bruxa se aproximou e colocou a cabeça dentro do forno. Maria, então, deu-lhe um empurrão e ela caiu lá dentro. A menina, então, rapidamente trancou a porta do forno, deixando que a bruxa morresse queimada. Mariazinha foi direto libertar seu irmão. Estavam muito felizes e tiveram a ideia de pegarem o tesouro que a bruxa guardava e ainda algumas guloseimas. Encheram seus bolsos com tudo o que conseguiram e partiram rumo à floresta. Depois de muito andarem, atravessaram um grande lago com a ajuda de um cisne. Andaram mais um pouco e começaram a reconhecer o caminho. Viram de longe a pequena cabana do pai. Ao chegarem na cabana, encontraram o pai triste e arrependido. A madrasta havia morrido de fome e o pai estava desesperado com o que fez com os filhos. Quando os viu, o pai ficou muito feliz e foi correndo abraçá-los. Joãozinho e Maria mostraram-lhe toda a fortuna que traziam nos seus bolsos. Agora não haveria mais preocupação com dinheiro e comida, e assim foram felizes para sempre. Agora nós vamos relembrar o que é ordem crescente, o que é ordem decrescente. A professora vai colocar para vocês um vídeo bem curtinho que explica de uma maneira bem simples o que é para a gente se lembrar. Vem comigo! Bem, como nós vimos no vídeo, ordem crescente são números crescentes que começam do menor e seguem para o maior. E números decrescentes ou ordem decrescente começam do maior e seguem para o menor. Vamos treinar um pouco? Eu tenho aqui um trenzinho e nós vamos organizar os números em ordem crescente, começando pelo 0. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. No segundo trenzinho, também nós faremos em ordem crescente, ou seja, começa do menor e vai aumentando. Nós vamos começar esse trenzinho pelo 4 e vamos em diante. 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Agora nós vamos treinar um pouquinho a ordem decrescente, ou seja, começa no número maior e vai diminuindo. Então nós começamos aqui com o 6. Antes do 6 vem 5, 4, 3 e assim por diante. Ordem decrescente, os números devem diminuir. E aqui uma outra atividadezinha de ordem decrescente, começando com o 10. Os números devem diminuir. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7 e assim por diante. Para ler, refletir e aprender. Os bairros são diferentes. Assim como as ruas, os bairros são diferentes uns dos outros.
Alguns são bastante movimentados, pois um grande número de pessoas e veículos circulam neles. Mas também existem bairros pouco movimentados. Em alguns, há mais moradias e um pequeno comércio. Em outros, existem muitas lojas. Observe as imagens a seguir. Nesse primeiro bairro, encontramos uma grande quantidade de comércios e serviços. Então, esse é um bairro comercial. Nesse bairro, há muitas casas, alguns prédios de moradias e poucos estabelecimentos comerciais. Então, esse é um bairro residencial. Mas nós também temos uma outra variação. Nós temos um bairro que ele é urbano, ou seja, um bairro que fica na cidade, e um bairro que é rural, um bairro que fica no campo. Vocês conseguem identificar qual desses bairros é urbano, qual desses bairros é rural? Pensem e na aula vocês vão me contar. Bairros planejados. Em geral, um bairro surge aos poucos e cresce conforme as necessidades dos moradores. Com o passar do tempo, as ruas e comércios de um bairro podem ser ampliados para que os moradores tenham acesso mais fácil a escolas, lojas e serviços de transporte, por exemplo. Desse modo, o bairro vai crescendo. Mas existe também um outro tipo de bairro chamado bairro planejado. Nesse bairro, há um planejamento dos espaços que serão ocupados pelas moradias, pelo comércio, pelos serviços e pelas áreas de lazer. Vamos conhecer o exemplo de um bairro planejado? Observe a imagem a seguir. Esse aqui é um bairro planejado de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Alguns bairros planejados são construídos com materiais e técnicas que ajudam a preservar o meio ambiente e os recursos naturais. Vamos entender como isso é possível? Leia as informações a seguir e observe as imagens. Então, pessoal, nos bairros planejados, tem locais para armazenar a água da chuva e essa água é utilizada nos canteiros, nas hortas e no esgoto do bairro. Nesses bairros planejados, alguns prédios são cobertos com gramas e hortaliças. Assim, o bairro fica com mais área verde e os prédios que têm essa cobertura ficam menos aquecidos. Em outros prédios, existem placas para captar a energia do sol. A madeira usada para construir os bancos e outros elementos do bairro vem de árvores replantadas. Então, com essas atitudes, preserva a natureza e economiza recursos para o bairro ou para o condomínio. Por hoje é só, um beijo da Pro e até amanhã!